Em setembro de 1944, a neblina densa da Serra da Estrela recuou para revelar uma anomalia de 50 mil metros quadrados. O Palácio Quitandinha abriu suas portas em Petrópolis, não apenas como um hotel de luxo, mas como o maior cassino da América Latina. Estrelas de Hollywood como Errol Flynn e Orson Welles, diplomatas industriais e o presidente Getúlio Vargas subiram as montanhas fluminenses para testemunhar a inauguração. Desenhado com linhas normandas pelo arquiteto italiano Luiz Fossati e decorado pela norte-americana Dorothy Draper, o complexo possuía 440 apartamentos, 13 grandes salões e um lago artificial cuja praia foi forrada com areia trazida por caminhões diretamente de Copacabana. Sob a segunda maior cúpula do mundo, projetada especificamente com uma acústica que amplificava o som das bolas de roleta e o tilintar das fichas, fortunas mudavam de mãos todas as noites. Era uma estrutura monumental, erguida sob a premissa de que o fluxo de riqueza, influência e entretenimento para aquelas montanhas jamais seria interrompido. Hoje, os salões do Quitandinha são espaços silenciosos administrados pelo SESC, e seus antigos quartos funcionam como apartamentos residenciais privados. Do lado de fora de seus portões, a Petrópolis contemporânea pouco lembra o refúgio pacífico e isolado da elite do século XX. É uma cidade com um trânsito crônico, estrangulada em vales estreitos e tomada por um adensamento urbano contínuo, que transforma cada temporada de chuvas de verão em um período de vigilância e tensão. O contraste entre os palácios impecáveis do passado e a realidade topográfica atual levanta uma questão. Como o refúgio mais exclusivo e desejado do país convergiu para um cenário de vulnerabilidade constante? Para entender como a capital de verão desmoronou sob o próprio peso, é preciso voltar ao motor original que justificou, pela primeira vez, domar a montanha. Antes de qualquer palácio ou cassino existir na Serra dos Órgãos, a montanha era uma barreira física e sanitária. No início do século XVIII, entre 1707 e 1725, o explorador Garcia Rodrigues Pais abriu o Caminho Novo das Minas, uma rota íngreme e sinuosa projetada para encurtar o transporte de ouro e diamantes extraídos do interior até o porto do Rio de Janeiro. Durante mais de um século, esse trajeto permaneceu como uma trilha bruta de mulas, cortada por precipícios, umidade extrema, nevoeiros densos e lamaçal constante. No ponto mais alto dessa subida, a fazenda do Córrego Seco funcionava apenas como uma parada de descanso para tropeiros. Em 1830, fascinado pelo clima ameno e pela altitude que o protegia do calor tropical da Baía de Guanabara, o imperador Dom Pedro I comprou a propriedade por 20 contos de réis. Seu plano original era erguer ali o Palácio da Concórdia, mas a abdicação ao trono, em 1831, interrompeu o projeto. Por mais de uma década, a fazenda permaneceu como um terreno quase abandonado, uma clareira isolada cercada por floresta atlântica virgem e morros de granito, onde viviam poucas dezenas de lavradores e caseiros. A montanha era um obstáculo temido a ser atravessado, não um destino. A transformação radical do território começou em 16 de março de 1843, quando o jovem imperador Dom Pedro II assinou o Decreto Imperial número 155. O documento arrendou a fazenda do Córrego Seco ao major Júlio Frederico Köhler, um engenheiro militar nascido na Alemanha e naturalizado brasileiro. Köhler concebeu um plano urbano revolucionário para o Brasil da época. Em vez de permitir o crescimento desordenado, típico do período colonial, ele desenhou uma cidade totalmente planejada, estruturada ao longo dos vales dos rios Quitandinha, Palatinado e Piabanha. Para executar as obras de drenagem, abertura de estradas, construção de pontes de pedra e contenção de encostas, a corte organizou a imigração de mais de 2.000 colonos alemães em 1845, vindos principalmente das regiões do Hunsrück e da Renânia. Divididos em quarteirões sob disciplina rígida, esses imigrantes transformaram o Vale Úmido em um canteiro de obras monumental. Entre 1843 e 1850, o ritmo de transformação foi avassalador. Os rios foram canalizados, milhares de metros cúbicos de terra foram movidos
e alamedas pavimentadas surgiram, delineando quadras bem definidas. O resultado foi um contraste geográfico e social inédito no país. Em menos de uma década, um pouso rústico de tropas transformou-se na capital de verão do Império do Brasil. A partir de 1848, todos os anos, entre os meses de novembro e março, o governo imperial inteiro se transferia para Petrópolis. O imperador, a família real, ministros, embaixadores estrangeiros e os poderosos barões do café do Vale do Paraíba abandonavam o Rio de Janeiro, frequentemente assolado por surtos devastadores de febre amarela e malária, para despachar e residir nas montanhas. A infraestrutura viária recém-construída, culminando na inauguração da Estrada União e Indústria em 1861, selou a transição. Petrópolis não era apenas um refúgio climático, mas o centro decisório e financeiro da América do Sul, durante um terço de cada ano. A queda do Império em 1889 impôs uma ameaça existencial imediata à fundação e à economia de Petrópolis. Sem a corte, a cidade corria o risco de reverter a sua condição de passagem isolada na montanha. No entanto, a nova elite republicana precisava de um símbolo de continuidade institucional e, de forma pragmática, apropriou-se da infraestrutura física e do prestígio geográfico imperiais. O Palácio Rio Negro, uma mansão projetada pelo engenheiro italiano Antonio Januzzi em 1889 para o barão e produtor de café Manuel Gomes de Carvalho, foi comprado pelo governo federal em 1903. Essa transação garantiu que Petrópolis mantivesse legal e fisicamente o título de capital de verão oficial do Brasil. Presidentes da República, de Rodrigues Alves a Getúlio Vargas, continuaram a transferir seus ministérios, gabinetes e a alta burocracia federal para a Serra dos Órgãos nos meses de calor, cimentando o valor político do território e garantindo um fluxo constante de verbas federais. Sob a superfície do poder político, a cidade já havia desenvolvido um forte motor econômico próprio, herdado da disciplina técnica dos colonos alemães originais. Entre o final do século XIX e o início do século XX, Petrópolis tornou-se um robusto polo fabril. A Companhia Petropolitana de Tecidos, instalada em Cascatinha, e a Cervejaria Boêmia, a primeira do Brasil imperial, formavam um cinturão industrial denso nos vales da cidade. Essa infraestrutura produtiva sustentou a economia local nas décadas de transição, mas exigia uma logística mais ágil do que os velhos trilhos da Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará podiam oferecer. A sobrevivência a longo prazo da cidade exigiu um novo vetor logístico. Em 1928, o presidente Washington Luiz inaugurou a rodovia Washington Luiz, a primeira estrada totalmente asfaltada do país, conectando diretamente o Rio de Janeiro a Petrópolis. O asfalto e as curvas de concreto armado reduziram drasticamente o tempo de viagem e romperam o gargalo ferroviário. O acesso foi democratizado para as elites motorizadas, transformando Petrópolis no principal refúgio de fim de semana para a alta burguesia carioca e para os magnatas da nascente indústria nacional. Foi essa combinação exata de infraestrutura rodoviária de ponta, base industrial e capital político concentrado que atraiu a atenção do homem que moldaria o ápice imobiliário e de entretenimento da cidade. Joaquim Rolla nasceu em Domingos Prata, no interior de Minas Gerais, e construiu sua fortuna inicial muito longe dos salões de mármore. Ele trabalhou como tropeiro, comerciante de gado, dono de frigorífico e empreiteiro. Na década de 30, percebeu que a maior margem de lucro do país não estava na carne ou nas commodities, mas na venda de entretenimento de luxo monopolizado. Rolla desceu para o Rio de Janeiro, assumiu o controle do Cassino da Urca em 1933 e o transformou em uma máquina formidável de extração financeira. Ele entendia que a elite consumidora da era Vargas ansiava por uma mistura de sofisticação europeia clássica com o espetáculo mecânico e padronizado de Hollywood. Ao observar o fluxo de riqueza subindo a recém-inaugurada rodovia para Petrópolis, Rolla decidiu que a montanha seria o palco do seu maior empreendimento estrutural. Ele construiria um complexo capaz de concentrar todo o capital que circulava pela serra. Em 1941, Rolla comprou os direitos e as terras de um projeto imobiliário originalmente concebido pelo engenheiro Antenor Rocha. O terreno ficava localizado no vale do rio Quitandinha, um ponto estratégico que funcionava como o portão de entrada obrigatório da cidade,
para quem subia a nova rodovia. A decisão de erguer o maior cassino da América Latina coincidiu exatamente com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O conflito global cortou imediatamente as linhas de importação de cimento, aço e maquinário da Europa e dos Estados Unidos. Para contornar o colapso logístico, Rolla adotou uma tática de força bruta produtiva. Ele instalou uma fábrica de tijolos e olaria dentro do próprio canteiro de obras. Contratou uma força de trabalho contínua que passava de 1.000 homens atuando em turnos ininterruptos. Ferrovias e rodovias foram utilizadas em capacidade máxima apenas para escoar os materiais básicos necessários para as fundações. O custo da obra ultrapassou rapidamente a marca dos 10 milhões de dólares. Para projetar a estrutura externa, Rolla contratou o arquiteto italiano, naturalizado brasileiro, Luiz Fossati. O projeto aprovado foi um gigantesco palácio em estilo normando, caracterizado por telhados de ardósia extremamente íngremes e torres pesadas, remetendo a um castelo europeu projetado para absorver e se camuflar na névoa úmida da serra. No entanto, para os interiores, Rolla tomou uma decisão drástica de contraste. Ele viajou a Nova York e contratou Dorothy Draper, a decoradora comercial mais requisitada e cara da alta sociedade norte-americana. Draper recebeu um honorário de 10 mil dólares apenas para assinar o contrato de consultoria, somado a porcentagem sobre a execução. Ela impôs seu estilo conhecido como barroco moderno. Draper rejeitou a sobriedade normanda do exterior e encheu os salões de cores saturadas, contrastes violentos, tapetes com folhagens enormes desenhados sob medida, cortinas de veludo vermelho pesado, gaiolas de pássaros em proporções irreais e lustres de cristal tcheco monumentais. O objetivo da arquitetura de interiores de Draper não era o conforto doméstico, mas a desorientação psicológica, um ambiente hiperreal onde o hóspede perdesse a métrica do tempo, da temperatura e do valor do próprio dinheiro. Inaugurado em setembro de 1944, o Palácio Quitandinha não era apenas um hotel, mas um ecossistema infraestrutural autossuficiente e a âncora absoluta da economia local. Os números operacionais do complexo estabeleceram uma nova escala principal para Petrópolis. O edifício cobria 50 mil metros quadrados e abrigava 440 apartamentos distribuídos por corredores labirínticos. O epicentro da estrutura era a cúpula do Salão Mauá, projetada especificamente para o jogo. Com 30 metros de altura e 50 metros de diâmetro, rivalizava com as maiores abóbadas de concreto do mundo. Sua engenharia acústica foi calculada milimetricamente para um único propósito de indução: garantir que o ruído das bolas de marfim das roletas e o tilintar das fichas ecoassem sem interrupção por todo o salão térreo. Abaixo do nível dos salões, o complexo operava uma base industrial pesada, equipada com central telefônica autônoma, geradores maciços de energia, uma tipografia própria para imprimir os cardápios e jornais internos, e cozinhas industriais dimensionadas para alimentar 10 mil pessoas simultaneamente, suportando o funcionamento das máquinas de jogo 24 horas por dia. A segunda âncora do complexo era a sua integração cenográfica com o vale. A lagoa natural em frente ao palácio foi drenada, expandida por engenharia pesada e modelada no formato aproximado do mapa do Brasil. Oficialmente, o volume de água servia como reservatório de segurança contra incêndios, dada a vastidão da estrutura e os materiais inflamáveis da decoração. Na prática, era a peça central do lazer diurno. Para simular o ambiente de um balneário costeiro no topo de uma serra fria, a administração de Rolla ordenou que frotas de caminhões trouxessem toneladas de areia branca diretamente das praias de Copacabana e Cabo Frio, criando uma praia artificial de altitude. No interior do palácio, a infraestrutura de entretenimento contava com uma piscina térmica monumental, revestida de azulejos e cercada por murais de vida marinha, além de pistas de boliche, um rink de patinação no gelo e um teatro equipado com palco giratório mecanizado, uma tecnologia de palco inédita no mercado brasileiro. A terceira âncora do pico histórico de Petrópolis era o peso geopolítico concentrado. O Quitandinha operava em simbiose total com o Palácio Rio Negro e o governo federal. O cassino não funcionava apenas como um polo de turismo, mas como o saguão não oficial de despachos da Presidência da República e da diplomacia continental. A elite financeira de São Paulo
barões da indústria e políticos federais cruzavam os salões diariamente. Essa função culminou em setembro de 1947, quando o complexo sediou a Conferência Interamericana de Manutenção da Paz e da Segurança no continente. O presidente norte-americano Harry Truman e o secretário de Estado George Marshall hospedaram-se nas montanhas fluminenses. Foi nas dependências daquele edifício de entretenimento que os países assinaram o Tratado do Rio de Janeiro, um pacto hemisférico de defesa mútua. Durante esse período, o hotel foi literalmente o centro decisório de toda a América do Sul. Todo esse arranjo colossal, da política externa aos empregos gerados pelas indústrias locais, era lubrificado e financiado pelo fluxo inesgotável das mesas de roleta e de bacará. O cassino empregava diretamente milhares de moradores. Estrelas internacionais como Errol Flynn e Walt Disney circulavam entre os salões, financiados pelo capital excedente das apostas. Nas madrugadas do Salão Mauá, o equivalente a propriedades, fazendas de café e orçamentos municipais inteiros mudava de dono em rodadas de poucos minutos. A economia da cidade havia completado sua transformação. De um retiro imperial estagnado e um polo têxtil regional, Petrópolis tornou-se uma metrópole de serviços superdimensionada, financeiramente viciada no capital do jogo e inteiramente dependente de uma única permissão legal assinada pelo Estado para manter suas engrenagens funcionando. Em meados de 1945, o Palácio Quitandinha operava em sua velocidade e capacidade máximas. Quem atravessava as pesadas portas giratórias deixava para trás o ar úmido e frio da serra para entrar em um ambiente hiperestimulado, onde a luz natural e a percepção do tempo haviam sido abolidas por Dorothy Draper. Sob lustres de cristal que pesavam toneladas, circulava uma mistura densa de barões do café, industriais paulistas, embaixadores, estrelas de cinema e a alta burocracia do Estado. No epicentro do Salão Mauá, o ruído seco das fichas empilhadas e o giro mecânico de dezenas de roletas preenchiam a abóbada de concreto, formando o ruído branco da elite sul-americana. Frotas de automóveis importados subiam a rodovia Washington Luiz todas as sextas-feiras, congestionando os acessos ao lago artificial em formato de mapa do Brasil. Nas fundações do palácio, centenas de cozinheiros, eletricistas e telefonistas recrutados na região trabalhavam em um ritmo fabril rigoroso para suprir banquetes e shows ininterruptos. O fluxo formidável de caixa, gerado sobre os feltros verdes, não apenas pagava a folha de milhares de funcionários, mas irradiava para o comércio local e o setor imobiliário. Petrópolis havia consolidado uma equação aparentemente blindada. A geografia fornecia o isolamento climático, o governo federal concedia o monopólio da roleta e a cidade cobrava o pedágio na forma de uma economia de serviços inesgotável. A arquitetura colossal de Joaquim Rolla foi projetada para resistir ao tempo e aos elementos físicos, mas toda a sua engenharia financeira dependia de uma única fundação invisível, a licença estatal para o jogo. Em 30 de abril de 1946, essa premissa foi sumariamente revogada. O recém-empossado presidente da República, General Eurico Gaspar Dutra, assinou o Decreto-Lei 9.915, restabelecendo a proibição definitiva dos jogos de azar em todo o território nacional. A decisão tomada no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, fundamentou-se em argumentos de ordem moral e religiosa, alinhados à forte influência da primeira-dama, Carmela Dutra, e da imprensa conservadora do período. Em um único dia de outono, o motor primário que sustentava o Quitandinha foi desligado por força de lei. Sem qualquer aviso prévio ou período de transição, as roletas foram paralisadas e cobertas. O Salão Mauá, calculado milimetricamente para amplificar o ruído ininterrupto das apostas, mergulhou no silêncio. O complexo não sofria de falhas operacionais e a demanda da burguesia pelo luxo não havia evaporado organicamente. O gargalo artificial que permitia a extração daquela escala de capital simplesmente deixou de existir. A cidade começou a perder sua maior vantagem econômica por uma canetada a menos de 70 quilômetros de distância. A revogação das licenças de jogo não foi apenas um choque moral
para a burguesia carioca. Foi um evento imediato de desemprego em massa para a classe trabalhadora da Serra dos Órgãos. O ecossistema do Palácio Quitandinha operava com um exército industrial de aproximadamente 4.000 funcionários diretos e milhares de outros indiretos. Eram croupiers, técnicos de iluminação, cenógrafos, camareiras, telefonistas, mecânicos de palco e chefes de cozinha que mantinham uma engrenagem de 50.000 metros quadrados girando 24 horas por dia. Quando o Decreto-Lei 9.215 silenciou o Salão Mauá, não houve qualquer plano de transição governamental ou período de carência para essa mão de obra super especializada. Profissionais treinados exclusivamente para o manejo rápido de roletas e cálculos de baccarat viram-se da noite para o dia, com habilidades inúteis em um país onde sua profissão havia se tornado crime. A célebre Orquestra Tabajara, atração fixa da casa, e dezenas de músicos contratados permanentemente perderam seu palco principal de forma abrupta. O impacto da interdição irradiou violentamente pela topografia de Petrópolis. A rede de fornecedores locais, que incluía lavanderias industriais, produtores de gelo, fazendas de hortaliças e açougues dimensionados para alimentar até 10.000 pessoas em um único fim de semana, perdeu sua principal fonte de receita instantaneamente. Durante as décadas anteriores, a cidade havia negligenciado sua antiga e robusta matriz têxtil para se converter progressivamente em uma metrópole de serviços, ancorada quase inteiramente no turismo de alto padrão. Sem o volume massivo de dinheiro excedente das apostas para subsidiar as operações do palácio e irrigar o comércio local, a economia do município entrou em uma paralisia aguda. O cassino não era apenas um prédio, era o sistema circulatório financeiro da montanha. O corte desse fluxo expôs a extrema vulnerabilidade de uma cidade que dependia de uma única concessão burocrática para justificar sua escala. Joaquim Rolla recusou-se a abandonar seu monumento e tentou manter o Quitandinha respirando, operando-o estritamente como um hotel de luxo. Contudo, a matemática física da construção revelou-se implacável. O edifício nunca foi concebido para ser autossustentável, apenas com a venda de diárias e ingressos para shows. O volume de carvão consumido nas fornalhas para manter a piscina térmica monumental aquecida sob o frio da serra, a energia elétrica necessária para iluminar lustres de cristal, pesando toneladas, e os custos contínuos de conservação dos telhados de ardósia exigiam a margem de lucro estratosférica que apenas a roleta podia fornecer. Um hotel gigantesco encravado em um vale úmido, destituído do ímã magnético das apostas, converteu-se em questão de meses de uma máquina de extração de riqueza em um passivo financeiro desastroso. Ao longo da década de 50, o complexo acumulou prejuízos severos, dependendo de raras convenções de negócios ou concursos de beleza para conseguir acender as luzes de seus maiores salões. Essa asfixia contábil do edifício coincidiu com um golpe muito mais profundo e irreversível no eixo político e cultural do país, que destruiria de vez a utilidade original de Petrópolis. Em abril de 1960, o presidente Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília, transferindo definitivamente a capital federal da costa fluminense para o Planalto Central. Em um único movimento de engenharia estatal, a alta burocracia, os ministérios e as embaixadas estrangeiras abandonaram o Palácio Rio Negro. Petrópolis perdeu instantaneamente o seu status quase secular de capital de verão oficial da República. Lobistas, diplomatas e industriais não precisavam mais subir a rodovia sinuosa para negociar decretos e favores. O poder havia migrado para quase 1.000 quilômetros de distância no Cerrado. A proximidade geográfica com o Rio de Janeiro, que antes tornava a montanha o refúgio natural da corte e dos presidentes, transformou-se em um beco sem saída burocrático. Simultaneamente, a adoção do jato comercial e a pavimentação de novas rodovias costeiras alteraram o mapa do lazer brasileiro. A alta sociedade, que historicamente se isolava no frio normando das montanhas fluminenses para mimetizar o estilo de vida europeu, passou a preferir o sol de Búzios, as praias do Nordeste
ou viagens aéreas diretas para Miami e Paris. A montanha perdeu seu monopólio logístico e climático. Sem as roletas em operação, sem o presidente da República despachando na rua principal e sem a exclusividade do turismo de elite, a equação econômica do Império de Rola colapsou por completo. Em 1963, estrangulado por impostos e custos operacionais insuportáveis, o destino da estrutura foi selado para evitar a falência total. O Palácio Quitandinha foi fatiado. Seus 440 quartos e suítes foram desmembrados em frações autônomas e vendidos no mercado aberto como apartamentos de um condomínio residencial privado. A estrutura física de concreto sobreviveu, mas sua lógica interna de funcionamento foi pulverizada. A maior máquina de entretenimento da América do Sul foi fragmentada em centenas de propriedades isoladas, deixando seus corredores antes febris reduzidos ao silêncio de um edifício habitacional de luxo decadente. O colapso financeiro do Palácio Quitandinha e o esvaziamento político imediato provocado pela inauguração de Brasília não foram anomalias isoladas. Eles operaram como os primeiros sintomas de uma erosão estrutural muito mais ampla que atingiria Petrópolis nas décadas seguintes. A cidade havia prosperado durante um século sob uma premissa geográfica altamente específica. Era o refúgio de montanha mais acessível e seguro para a elite concentrada em uma capital costeira, frequentemente assolada por epidemias e calor extremo. Quando essa capital migrou definitivamente para o Planalto Central em 1960, a utilidade original do município começou a evaporar. Sem o trânsito rotineiro de ministros, diplomatas estrangeiros e lobistas industriais, a infraestrutura local perdeu sua gravidade. A cidade deixou de ser uma extensão direta do Poder Executivo Nacional e foi rebaixada à condição de um mero município serrano do estado do Rio de Janeiro. Essa perda de relevância burocrática foi acelerada por uma transformação radical na infraestrutura viária e nas preferências de lazer do país. Em 1974, o governo federal inaugurou a Ponte Rio-Niterói, uma megaestrutura de 13 quilômetros sobre a Baía de Guanabara, que eliminou o gargalo logístico das balsas. A ponte abriu o acesso direto da elite motorizada carioca à região dos lagos. Subitamente, praias de águas claras em balneários como Búzios e Cabo Frio tornaram-se o destino preferencial da burguesia e das celebridades. O frio úmido normando de Petrópolis, antes um símbolo supremo de status e exclusividade europeia, saiu de moda, trocado pelo turismo costeiro ensolarado e pelas viagens aéreas internacionais facilitadas pelos jatos comerciais. A montanha perdeu seu monopólio sobre os finais de semana da classe alta. A estagnação agravou-se em 1980, quando o próprio eixo logístico que alimentava a cidade sofreu uma alteração definitiva. O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem inaugurou a nova subida da Serra, um traçado modernizado da rodovia BR-040, projetado para suportar tráfego pesado. Essa nova engenharia viária contornou totalmente o antigo portão de entrada da cidade. Os carros e caminhões não precisavam mais reduzir a velocidade e cruzar obrigatoriamente a fachada do Quitandinha. O complexo hoteleiro e o vale ao seu redor foram isolados fisicamente do fluxo rodoviário primário. Simultaneamente, a robusta matriz industrial, herdada dos colonos alemães, começou a ceder. A Companhia Petropolitana de Tecidos e outras fábricas originais do distrito de Cascatinha não conseguiram absorver as sucessivas aberturas econômicas e a automação do final do século XX. O maquinário envelheceu e a produção têxtil pesada faliu ou migrou para regiões com mão de obra mais barata e logística plana, desativando os polos empregadores que sustentavam a economia municipal paralela ao turismo. A trajetória topográfica e financeira de Petrópolis revela um princípio inflexível. Um lugar é apenas tão durável quanto a vantagem que justifica sua existência. A cidade confundiu a receita massiva de um monopólio artificial concedido pelo Estado, a licença inquestionável para o jogo de roleta e o privilégio temporário de abrigar a burocracia federal com a estabilidade real de uma economia independente. Quando o governo federal retirou o decreto das apostas em 1946
e transferiu seu centro físico de poder para o Cerrado 14 anos depois, o município descobriu tarde demais que não havia construído um ecossistema autossustentável. Havia apenas erguido uma praça de pedágio luxuosa e superdimensionada em torno de uma rodovia e de concessões estatais que simplesmente deixaram de existir. Hoje, a geografia de Petrópolis funciona como um mostruário silencioso das âncoras de seu passado interrompido. O Palácio Rio Negro, antes o centro febril de despachos presidenciais de Getúlio Vargas e palco de tratados continentais durante a Segunda Guerra Mundial, foi despojado de sua autoridade. O edifício projetado por Antônio Giannuzzi foi absorvido pelo IFAM e transformado em um museu histórico. Presidentes contemporâneos da República raramente cruzam seus portões. Seus salões forrados em madeira de lei agora exibem mobília estática para grupos de excursões escolares. Nos vales, as antigas chaminés industriais estão apagadas. As estruturas remanescentes da Companhia Petropolitana abrigam estacionamentos e negócios fracionados de pequeno porte, enquanto as velhas rotas ferroviárias de bitola estreita que escoavam os tecidos para a costa foram arrancadas, engolidas pela vegetação da Mata Atlântica ou ocupadas pelo adensamento urbano irregular nas encostas. No Vale do Rio Quitandinha, o lago artificial projetado por Joaquim Rolla ainda reflete a fachada normanda e retém águas pluviais sob a névoa, mas a praia de altitude desapareceu por completo. As milhares de toneladas de areia branca trazidas das praias de Copacabana foram gradualmente lavadas pelas tempestades de verão nas décadas seguintes à proibição do jogo, deixando apenas margens convencionais de concreto e grama. A piscina térmica monumental, outrora aquecida por fornalhas industriais gigantescas, permanece vazia. A abóbada central do Salão Mauá sobreviveu à falência comercial, mas perdeu seu motor sonoro. Em 2007, o Serviço Social do Comércio, o SESC, comprou a fração térrea correspondente aos antigos salões de jogo e entretenimento. A instituição restaurou partes do teto e a iluminação original, preservando as pesadas cortinas e os contornos do barroco moderno, imaginado por Dorothy Draper. Contudo, a impressionante cúpula de concreto, cuja acústica foi milimetricamente calculada pela engenharia de Luiz Fossati para um propósito singular de indução psicológica, já não amplifica o choque do marfim contra os pratos metálicos das roletas e o tilintar frenético de fortunas em fichas. O espaço atua como um centro cultural silencioso, onde o eco predominante é o dos passos dispersos de visitantes ocasionais, admirando uma tecnologia arquitetônica esvaziada de sua função extrativa original. Acima dos salões restaurados, a realidade segue puramente utilitária. Os 440 apartamentos dos andares superiores continuam operando sob as regras jurídicas de um condomínio residencial fechado. Não há mais garçons circulando pelos corredores labirínticos com bandejas de prata. Apenas moradores privados lidando diariamente com os custos crescentes de manutenção hidráulica e conservação dos telhados de ardósia de uma mega estrutura da década de 40 presa nas montanhas. Em 2024, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Petrópolis abriga pouco mais de 278 mil residentes. A escala demográfica triplicou ao longo das décadas seguintes ao colapso do Quitandinha e à perda do status de capital. Mas essa expansão ocorreu sem o suporte de uma base industrial de massa ou de um motor econômico perfeitamente desenhado. O motor financeiro contemporâneo do município sobrevive altamente fracionado. A economia divide-se entre um turismo histórico de fim de semana, a produção têxtil concentrada em polos de comércio popular, como a Rua Teresa, o setor de serviços voltado ao funcionalismo público e um nascente polo tecnológico. O antigo cinturão fabril maciço nos vales de Cascatinha foi em grande parte desativado, substituído por galpões logísticos e shoppings de varejo. Mas a mudança mais severa não está nas finanças, e sim na topografia. Sem a injeção contínua de capital federal, que mantinha as vias impecáveis no período imperial e republicano,
A cidade luta para gerenciar o peso físico de sua própria expansão. Nas encostas íngremes que cercam os vales principais, delineados no século XIX, o adensamento urbano contínuo e orgânico transformou o traçado planejado por Júlio Frederico Kohler em um mosaico de ocupações habitacionais vulneráveis. A geografia de vales estreitos e precipícios, que outrora protegia a corte de Dom Pedro, segundo do calor e das epidemias da costa, converteu-se no maior risco existencial do município. A cada temporada de chuvas extremas de verão, o sistema de drenagem centenário e a estabilidade das encostas são testados ao limite. Essa falha de adaptação física culminou de forma trágica nas tempestades de fevereiro e março de 2022, quando o volume maciço de chuvas superou qualquer registro histórico, provocando deslizamentos de terra catastróficos em bairros como o Alto da Serra e o Morro da Oficina, deixando mais de 200 vítimas fatais. O desastre revelou brutalmente a discrepância entre a Petrópolis turística, concentrada em quarteirões planos e palácios restaurados, e a metrópole densamente povoada e precária que se expandiu pelas margens da montanha. A cidade perdeu sua invulnerabilidade. O refúgio intocável da elite transmutou-se num município serrano real, forçado a lidar anualmente com os limites rígidos de sua própria geologia. Na extremidade inferior do vale do rio Quitandinha, o colossal palácio normando, concebido por Joaquim Rolla, continua a ser a primeira estrutura visível para quem sobe a atual rodovia BR-040 em direção ao centro de Petrópolis. A 200 metros de sua fachada principal, as águas pluviais continuam a se acumular no lago artificial, moldado com o contorno do mapa do Brasil. As margens de concreto escurecido substituíram definitivamente as milhares de toneladas de areia branca trazidas de Copacabana. A praia de altitude não existe mais. Nos andares superiores, as 440 janelas, sob o telhado íngreme de ardósia, exibem cortinas domésticas variadas, iluminadas por famílias que retornam do trabalho no centro da cidade ou na capital costeira. A abóbada de concreto armado do Salão Mauá, projetada milimetricamente pela arquitetura de Luiz Fossati para capturar e rebater o tilintar hipnótico das fichas de baccará e o giro mecânico das roletas de marfim, hoje absorve apenas o silêncio e o murmúrio disperso das exposições eventuais geridas pelo SESC. O governo federal não opera mais em seus corredores e as estrelas de cinema não cruzam mais seus saguões. O maior cassino da América Latina permanece ancorado na montanha fluminense, operando não como a máquina inesgotável de extração financeira para a qual foi desenhado, mas como uma imensa carcaça de alvenaria e cristal presa no tempo, tentando sustentar o peso do passado enquanto as nuvens da serra descem sobre os telhados todas as tardes.